E quando eu vi os olhos dele, ele não ia precisar considerar se me amava ou não. Ele não ia precisar considerar se me aceitava ou não, porque há tanto medo nesse lugar. Na sala do trono havia tanto medo. Olha, acredite, eu não compartilho esse testemunho de forma leviana. É o testemunho mais pesado, é a coisa mais pesada que eu já falei com a minha boca, porque a minha experiência não foi apenas um conto de fadas, não foi apenas um sonho, não foi apenas uma alucinação. Foi mais real do que eu jamais poderia descrever. 4 anos atrás, sofri um acidente em que meu crânio foi rachado do topo até a base do pescoço e fiquei em coma por 18 dias. A data era 25 de outubro de 2021, bem antes do meu aniversário de 21 anos, que era em novembro. Eu estava andando de skate elétrico sem capacete, meus amigos estavam com One Wheels. A gente estava se divertindo muito. Naquela época da minha vida, realmente não havia nada que eu pudesse prever que daria errado. Quando viramos a esquina, estávamos praticamente competindo um com o outro, só nos divertindo. Tinha um pequeno desnível no meio da rua que meu skate bateu e eu fui lançado para trás e minha cabeça caiu direto no asfalto. E assim que meu crânio bateu no chão, eu imediatamente deixei meu corpo. Meu amigo se virou em choque, em pânico, ao ver meu corpo sem vida bem na frente dele e acabou correndo até mim, segurando meu corpo enquanto o sangue jorrava dos meus ouvidos. Tinha vômito por toda parte. Meus pulmões tinham falhado e ali estava eu agora. Era tão irônico porque eu estava literalmente vendo meu próprio corpo em terceira pessoa, de cima. E enquanto eu olhava para o meu corpo, era tão estranho porque eu não sentia nenhuma dor. Eu não experimentei nenhuma morte, mesmo que meu corpo estivesse praticamente morto. Na verdade, eu só sentia isso, essa leveza, como se eu tivesse sido libertado. E enquanto eu olhava para o meu corpo, eu sabia que logo voltaria. Eu sabia que tudo ficaria bem. De repente, fui sugado para cima, em direção a uma luz. E à medida que essa luz me levava cada vez mais alto, não era apenas um lugar para onde ela estava me levando. Não era apenas uma cidade para onde ela estava me levando. Essa luz era uma pessoa. Cheguei ao centro da cidade e ele estava lá. O céu não pode ser descrito apenas como um local. O céu é ele. Ele é o nosso alfa e ômega, nosso começo e fim. Ele é a própria vida. E quando eu vi os olhos dele, ele não ia precisar considerar se me amava ou não. Ele não ia precisar considerar se me aceitava ou não, porque há tanto medo nesse lugar. Na sala do trono havia tanto medo. Olha, acredite, eu não compartilho esse testemunho de forma leviana. É o testemunho mais pesado, é a coisa mais pesada que eu já falei com a minha boca, porque a minha experiência não foi apenas um conto de fadas, não foi apenas um sonho, não foi apenas uma alucinação. Foi mais real do que eu jamais poderia descrever. Então eu estou ali de pé diante dele, e ele olha para mim e simplesmente me ama. Eu passei todo esse tempo tentando acreditar nele e não percebi que ele acreditava em mim. Ele é quem tinha fé em mim. Mas o principal assunto que quero abordar é o quão real é o mundo espiritual. E a partir da perspectiva do céu, eu vi a terra. E na verdade vi o que é chamado de segundo céu, que não é a sala do trono, mas é, você pode dizer, o intermediário ou O primeiro céu são os céus que você vê com seus olhos físicos. São as nuvens no ar, é o que você pode ver, sentir, provar e tocar com seu corpo. Mas o segundo céu é onde estão tanto os anjos quanto os anjos caídos, e a forma como eles interagem e influenciam os humanos na terra é maior do que você pode imaginar. Mas eles interagiam com as palavras que saíam da nossa boca, certo? E então, enquanto eu olhava do céu para a terra, vi a importância das nossas palavras. Vi como fomos feitos à imagem de Deus, que Deus já tinha servos, já tinha criaturas, ele já tinha os serafins e os anjos voadores, e ele já tinha todo o universo antes de pensar em mim e em você. E ele disse, sabe de uma coisa? Eu quero um filho, eu quero uma filha, eu quero uma família. E então ele pensou em você, pensou em mim e nos criou. Ele nos enviou para cá, não para que tivesse alguém para quem pudesse criar, mas para que ele pudesse ter alguém com quem pudesse criar. Foi isso que ele me mostrou no céu, certo? E então, enquanto eu olhava para isso, toda a minha perspectiva mudou porque, ao longo dos 18 dias seguintes, meu corpo físico ficou praticamente sem vida no hospital, em coma, onde pediram meu testamento, falaram de mim no passado, não havia esperança.
eu estava em um dos piores casos de lesão cerebral traumática que o hospital já tinha visto. Não digo isso de forma leviana. Vou até colocar aqui uma ressonância magnética como evidência científica de como o meu crânio estava rachado. Você vai ver ali atrás que estava completamente danificado. Mas eu vi a importância das nossas palavras e Jesus, da perspectiva do céu, literalmente me mostrou as orações dos santos. E elas construíram essa estrutura, esse alicerce que se uniu às próprias palavras dele. E enquanto eu presenciava isso, fiquei impressionado, porque na nossa cultura somos ensinados, e este reino terreno vai te ensinar que suas palavras não têm importância. Que o que você acredita não importa, que o que acontece ao seu redor simplesmente acontece, e você só tem que acompanhar tudo o que está ao seu redor. Mas eu testemunhei que, como seres humanos, na verdade fomos criados para ter grande influência sobre todos e tudo ao nosso redor. Que nós realmente podíamos trazer luz ao nosso redor. E essas palavras que foram ditas sobre o meu corpo, essas palavras de vida, graças a Deus eu tinha família e amigos que oraram e declararam a palavra de Deus em voz alta. Eu vi esses soldados criarem essas pontes no segundo céu. E eles se uniram até formarem uma estrutura que se conectava diretamente ao coração do Pai. Eu conheci um Jesus que não era apenas uma religião. Ele não se parecia em nada com o que esses programas mostram. Não. Ele parecia o próprio amor. Ele estava no oceano mais profundo, que não tinha fundo, e eu não precisava me qualificar para ele. Eu não precisava conquistar o céu. Ele tinha feito isso por mim. Ele tinha dado sua vida por mim. Mesmo quando nada fazia sentido, mesmo quando eu era viciado em todas essas coisas, e orgulho, e luxúria, e dúvida, e confusão. Esta vida que temos aqui na Terra é tão passageira. E de fato, após 18 dias, na semana de 12 de novembro de 2021, o Espírito do Senhor me trouxe de volta ao meu corpo e eu retornei por aquelas pontes das orações dos santos que eram tão preciosas para ele, e eu acordei e fui milagrosamente curado. Meu crânio foi curado e eu consegui me recuperar completamente. Meu cabelo cresceu de novo, embora tenha demorado um pouco mais do que eu queria. Mas eu fiquei tão agradecido e serei eternamente grato pela graça de Deus por poder ter mais um dia. E agora estou casado, minha esposa está grávida, vamos ter um bebê, e isso é simplesmente incrível. E todo o plano que temos, que ele escreveu para mim em um livro, que na verdade está em uma biblioteca no céu, está se cumprindo. Mas é pela graça dele, não é pela minha própria força. Estou te dizendo, ele é tão real e não é apenas a minha opinião ou a minha perspectiva. Olha, estou te dizendo a verdade que um dia você mesmo vai experimentar. Ele te ama e ele vale a pena. Diga sim para ele hoje. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo. Eu até te convido a simplesmente se ajoelhar e falar as palavras em voz alta. Eu nem tenho uma oração especial para você. Eu só te convido a dizer: Jesus, você quer ser meu amigo hoje? Jesus, eu te escolho. Jesus, eu digo sim. Converse com ele. Ele é uma pessoa, não é uma religião. Seja verdadeiro com ele. Ele te deu tudo.